E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um livro incrível e maravilhoso que eu li essa semana, que é Felicidade Conjugal, do Tolstói. Então, se você já se interessou por esse título aqui, já deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E, enfim, bora começar e vamos conversar um pouco sobre essa obra incrível do Lev Tolstói. Enfim, pessoal, esse livro aqui, ele é na realidade uma novela e é um clássico russo, né? E já adianto para vocês que eu amei essa história, eu amei esse livro e assim, dei 5 estrelas e justamente por isso eu resolvi vir aqui conversar sobre ele com vocês. Eu terminei de ler ele antes de ontem e, enfim, não tinha como eu não conversar sobre essa obra maravilhosa que eu acabei de conhecer. Enfim, aqui nessa história que foi lançada, se eu não me engano, por volta de 1850, por aí, uns 170 anos atrás, gente, é bastante tempo, mas que, enfim, continua ressoando até hoje. Aqui nessa história, a gente vai acompanhar uma narrativa em primeira pessoa da nossa protagonista, que começa a história com 17 anos, e a gente vai acompanhar alguns anos dessa trajetória dela. E, enfim, ela é uma jovem que mora no campo, e no início desse livro ela acabou de perder a mãe dela, então ficaram na casa de campo delas só ela, a irmã mais nova, a governanta, e o resto dos empregados, mas enfim, agora sem a mãe. Ela já tinha perdido o pai alguns anos atrás também, então agora elas estavam totalmente órfãs e a tutela dela estava sob a governanta. Entra em cena, logo em seguida, um velho amigo do pai dela, que ficou como sendo um grande amigo da família e que resolveu ir lá e checar como que estavam as finanças da família, enfim, ver se estava tudo em ordem. E apesar dele ser um velho amigo do pai dela, ele também era um pouco mais jovem. E, enfim, logo de início a gente percebe que provavelmente vai rolar alguma coisa ali entre eles, apesar de que, a princípio, a relação entre eles fosse apenas de amizade ou até uma relação meio paternal, até porque ele é vários anos mais velho do que ela, né? Mas, enfim, como o título já diz, Felicidade Conjugal, sim, a gente vai acompanhar ali a vida dela. De recém-casado, eles se casam, tá? Eles se casam e a gente vai acompanhar essa jornada dela aí, descobrindo o casamento, descobrindo a vida de casada e descobrindo a vida. Porque, como o nosso protagonista ele sempre diz o tempo todo para ela, ela é muito jovem ainda e ela ainda não viu nada da vida. E essa é uma das coisas que torna ele um pouco reticente em se casar com ela, porque ele diz que ela provavelmente só tá apaixonada por ele porque ela não conheceu outras pessoas interessantes e ela não conheceu nada da vida, não se deslumbrou por nada ainda. Mas enfim, no final os dois se casam e, enfim, a história se desenrola a partir daí. No início do casamento deles, eles se dão super bem, assim como a vida de quase todo recém-casado. E, enfim, eles são um casal super apaixonado, que se entende, que conversa. Mas aí o tempo acaba passando e acabam vindo os desentendimentos de casal. E a protagonista ela sente que eles vão se afastando. Ah, e isso é uma coisa que incomoda muito ela. Aí o resto da história, se vocês quiserem saber com um pouco mais de detalhes, vocês vão ter que sentar para ler, porque é um livro curtinho, rapidinho de se ler e muito gostoso. A escrita do Tolstói, gente, ela é maravilhosa. E o que me surpreendeu de verdade nesse livro foi a forma como ele conseguiu retratar as emoções humanas de forma tão real, sabe? E, enfim, ele era um cara, um homem de quase 200 anos atrás, e ele escreveu esse livro na perspectiva feminina, narrado em primeira pessoa. E assim, gente, o jeito como ele descreve os pensamentos e os sentimentos da personagem principal
É, assim, é assombroso de quão real isso é e, enfim, é muito fácil de se identificar com essa protagonista, principalmente sendo mulher, mas é é muito interessante a forma como ele narra, não apenas os pequenos desentendimentos que vão tendo e como a vida do casal vai se desenrolando e vai evoluindo o relacionamento deles, mesmo após casados, e é muito interessante como ele realmente consegue retratar as relações humanas e a complexidade delas de uma forma tão verossímil, sabe? A linha de pensamento da protagonista, os sentimentos dela, a forma como ela se porta, até os pequenos desentendimentos do casal após casados, não é? A princípio, se dando super bem, e depois de um tempo começam um pouco as desavenças, mas que você percebe que muito disso é por falta de comunicação. Mas quantos casais ainda hoje em dia têm problemas nos relacionamentos deles por falta de comunicação e, enfim, a nossa protagonista sendo tão mais jovem, não é? Afinal de contas, eles se casam quando ela tem 18 anos e ele tem, acho que 35 ou 36. E por mais que isso seja uma diferença muito assustadora pra gente hoje em dia, ah, embora ainda estivesse dentro das leis, nos dias de hoje, ah, para a época, isso era algo completamente normal, não é? O próprio Tolstói se casou com a esposa dele quando ela tinha por volta de 17 anos e ele 33 ou 34, mas enfim. Inclusive, isso aconteceu depois dele ter lançado esse livro ainda, então não foi inspirado na relação dele mesmo. Não é uma novela autobiográfica. Então, tiveram várias partes que eu achei super interessante. E essa edição aqui que eu estou nas mãos, ela é da biblioteca da minha faculdade e por conta disso eu não pude marcar nada, o que, assim, me fez sofrer muito, porque principalmente mais lá pro final da história, tiveram tantas partes, mas tantas partes que eu queria poder marcar para eu voltar mais pra frente e ler, sabe? Tantas frases tão maravilhosas e incríveis e, enfim, um exemplo de situação assim que é muito verossímil e muito próxima da realidade, eu acho, é depois que o casal tem a primeira briga, uma das primeiras brigas, a protagonista, alguns dias depois, sabe, quando eles estão a ponto de fazer as pazes, ela tenta dar o primeiro passo, tenta dar o braço a torcer, só que às vezes basta um olhar ou alguma atitude dele que desagrade ou que mostre um pouco de orgulho ou arrogância ou parece, tipo, que ele não vai ceder, não vai dar o braço a torcer e dizer que ele também estava errado, ela automaticamente já muda de ideia e guarda o pedido de desculpas para si. E um exemplo aqui de trechinho que eu gostei muito quando eu li, que eu achei muito interessante, do próprio Tolstói, que era uma pessoa bem conservadora, convenhamos, até mesmo para a época dele. Tá escrevendo aqui na perspectiva da mulher, depois da discussão do casal, é que a protagonista ela pensa assim: ah, então esse é o poder do marido? Ofender e humilhar uma mulher sem culpa nenhuma. Nisso é que consistem os direitos do marido, mas eu não me submeterei a eles. Enfim, eu só li essa partezinha aqui porque eu, porque eu gostei muito, achei muito engraçada quando eu estava lendo o livro. Enfim, e aí o relacionamento deles se desdobra. Obviamente que na época não existia disquete, nem divórcio, nem nada, então eles tinham que dar um jeito do relacionamento deles continuar, mas a princípio o relacionamento deles não era tão ruim assim, tá? A gente acompanha toda a história pela perspectiva feminina e ela se sente muito incomodada e infeliz com a situação do casamento dela, lembrando de como eram nos tempos de recém-casados deles. Só que, enfim, nós temos que entender que ela é muito jovem, sem praticamente nenhuma experiência de vida e provavelmente não conseguia entender tão bem que as relações elas mudam. Mas pro final da história, ela e o marido dela têm uma conversa muito franca um com o outro, e nisso ele já tem 2 filhos e, enfim, essa história se encerra inclusive quando ela tem uns 21 ou 22 anos.
Então a gente acompanha alguns anos da vida deles, né, como um casal, e a maior parte da história ela se vê infeliz porque ela se sente meio distante do marido e sente que não tem nada que ela possa fazer para fazer o relacionamento deles voltar a ser como era antes. Mas nessa conversa deles, mais pro final da história, hã, eles meio que botam as coisas em pratos limpos e finalmente se entendem. E eu achei muito interessante que tem uma frase aqui bem no finalzinho da história, que ela dizendo: hã, "A partir daqui encerra o meu romance com o meu marido e passa a ter um novo sentimento, um novo amor, um amor pelos meus filhos e pelo pai dos meus filhos". Então eu acho, obviamente, que eu não sou casada, então eu não sei, eu não tenho nenhuma experiência nesse sentido, mas eu achei uma passagem até bem bonita e que eu acho que muita gente, mesmo hoje em dia que é casada, consegue ou conseguiria se identificar com essa mudança e essa evolução do relacionamento, de passar de ser algo sobre o casal, romancinho, tudo fofinho, ser só sobre os dois, romance, e passar a conhecer um novo amor, obviamente pelas crianças, né, que ela já amava, mas que a partir desse momento parece que ela começa a olhar até de uma forma um pouco mais diferente, mas tem esse amor pelas crianças e que começa a se criar esse amor pelo seu parceiro, mas não por ele ser, hã, o seu parceiro, mas por ele ser o pai dos seus filhos e a forma como ele trata eles. E, enfim, eu acho que esse é um outro estágio de relacionamento e que a maioria dos relacionamentos chega, os que chegam até nessa parte, né. Mas, enfim, eu amei essa história, eu achei que o Tolstói, ele soube descrever muito bem, como eu disse no início, a complexidade das relações humanas, que ele soube, escrever muito bem essa história pela perspectiva feminina. Hã, que ele soube, hã sério gente, tem hora que parece que nem é um cara que tá escrevendo, tá, porque, sei lá, eu acho que algumas linhas ali de raciocínio, cara, ele devia estar pedindo ajuda ali pra alguma mulher pra estar corrigindo ali os textos dele, porque, sério, Tolstói, ele devia viver na cabeça de alguma mulher, porque não é possível. Mas, enfim, tem algumas pessoas que realmente têm a sensibilidade muito grande, e o Tolstói, ele era um grande autor, ele era um grande escritor, não é à toa que ele é conhecido até hoje e que as obras dele são lidas até hoje. Ele sabia escrever maravilhosamente bem, os sentimentos das pessoas, os pensamentos, enfim, maravilhoso. Esse aqui é o meu segundo contato com a obra do autor. Antes disso, eu tinha lido uma outra pequena novela, que era A Morte de Ivan Ilitch, e igualmente maravilhoso. Eu acho que ele também, naquela outra novela, ele soube descrever a complexidade dos relacionamentos humanos e de uma família muito bem, assim, sabe? Mas aqui, eu acho que nesse conto, nessa novela, ele ainda mandou mais bem ainda, sabe? Eu amei, de verdade, essa história e provavelmente vai estar aí no meu top 5 de melhores leituras que eu fiz nesse ano. Enfim, né, gente, o cara era bom e isso todos têm que admitir, porque olha, parabéns. E eu fiquei muito feliz de ter lido essa novela e de ter gostado tanto, porque assim, eu tenho outros 2 livros enormes dele aqui na minha estante e acho que seria horrível eu pegar essa novela e detestar. Ou não gostar, porque assim, gente, como eu disse, tem 2 livros enormes dele aqui na minha estante para eu ler. Um deles é Ana Karenina e o outro é Guerra e Paz, então são 2 livros gigantescos. E, sério, acho que seria uma experiência péssima se eu já pegasse eles com uma expectativa de não gostar da escrita do autor. Então, assim, essa leitura me deixou ainda mais aliviada para quando eu for pegar essas próximas leituras, que eu inclusive quero fazer logo. Quero muito ler esses livros, mas enfim, tudo no seu tempo. E, enfim, eu vou estar encerrando aqui esse vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram alguma coisa do Tolstói, deixa aí embaixo, vamos conversar sobre. E, inclusive, deixem aí indicações para mim do que mais que eu posso ler, que outras novelas deles vocês acham que eu iria gostar. E, enfim, é isso. Esse foi o vídeo, mais uma resenha aqui pro canal. E
Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. E é isso. Até lá. Tchau, tchau. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever aí no canal.